Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal nesse dia tão especial, que Deus possa derramar muitas bênçãos na sua vida. Que bom que nós estamos aqui e que bênção poder acolher a palavra de Deus, sermos nutridos por ela. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 4, versículos de 24 a 30. Vamos acolher esta belíssima mensagem que Jesus tem para nós no evangelho. Será que nós não estamos rejeitando Jesus? E como que está a nossa missão diante das adversidades? O que nós temos feito? Nós temos desanimado, parado no meio do caminho, ou nós temos dado continuidade na missão? Vamos aprender com o Evangelho, vamos ser também motivados meditando o Evangelho. O Evangelho traz muita força para nós, traz muito impulso para a nossa caminhada de fé. Por isso que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ou seja, ela nos nutre, ela nos fortalece, ela nos faz caminhar, mesmo diante das adversidades. Então vamos lá meditar o Evangelho, Lucas capítulo 4, versículos de 24 a 30. Mas em seguida acrescentou, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que haviam em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no início do cristianismo, nas primeiras comunidades cristãs, os pagãos estavam sendo acolhidos no cristianismo, estavam sendo acolhidos nas comunidades cristãs. Mas havia ali uma certa rivalidade entre os judeus, alguns não aceitavam. Esse evangelho ele traz muito essa mensagem para esse contexto, para essa realidade. E Jesus, ele foi rejeitado em sua própria pátria, então o evangelho foi espalhado. A mensagem de Jesus estava sendo rejeitada entre os judeus, mas não estava sendo rejeitada entre os pagãos. Os pagãos estavam acolhendo, e Jesus inclusive cita exemplo de pessoas que eram pagãs lá atrás, mas que acolheram a mensagem de Deus, que foram beneficiadas por Deus. Aqui os pagãos estão sendo beneficiados. E Jesus enfrenta desafios na missão, assim como os apóstolos enfrentaram, os primeiros cristãos também enfrentaram desafios. E é interessante o detalhe que algumas pessoas até se admiraram de Jesus, acolheram, mas depois se depararam com aquela realidade humana de Jesus. Alguns questionaram, mas não é esse o filho do carpinteiro? Ou seja, deixaram de ver essa dimensão transcendente que causava o encanto e admiração para parar num Jesus meramente histórico, num Jesus meramente humano, tirando o foco dessa dimensão transcendente. E isso que acontece muitas vezes também conosco. Nós temos aquele momento em que a gente se encanta com Jesus, coração arde, se encanta com as coisas sagradas, mas de repente aquilo vai ficando monótono, rotineiro demais, humano demais, e a gente perde o encanto a ponto de também às vezes eliminar Jesus da nossa vida, do nosso dia a dia. As pessoas queriam eliminar Jesus. Talvez aqueles mesmos que estavam admirados, encantados, de onde vem tanta sabedoria, de repente agora perderam de vista o olhar para essa dimensão transcendente, focando no Jesus meramente histórico, e aí perdem o encanto, querendo eliminar Jesus. Às vezes a gente perde também o encanto, porque eliminando Jesus do nosso dia, nós perdemos o encanto pela palavra, que talvez um dia as pessoas, muitos, tinham contato, se encantavam, ganharam uma Bíblia e aí se alimentavam, ficavam encantados com as palavras, mas depois
foi ficando rotineiro, foi trocando por coisas mais chamativas, talvez os celulares e tantas outras coisas que chamam mais atenção, entretenimentos, e aí vai perdendo o encanto por aquilo que é sagrado. O domingo, que é o dia do Senhor, já fica algo, você perde o encanto, ao invés de ir para a igreja, vai para outros lugares, porque perdeu o encanto pela comunidade. É possível acontecer isso, perdeu o encanto pela vida fraterna, perdeu o encanto pelo irmão, perdeu o encanto pelo seu grupo, pela sua missão, por aquilo que você assumiu com tanto zelo um dia, de repente perde o encanto. E aí quer eliminar tudo isso, quer eliminar Jesus da sua vida. As pessoas queriam jogar Jesus num precipício, queriam eliminar Jesus ali. Muitas vezes, quando a gente perde esse encanto por Jesus, a gente quer eliminar Jesus da nossa vida. E talvez a gente passe também por situações em que pessoas que antes nos ajudavam, nos apoiavam, tinham admiração por nós, de repente elas também podem perder o encanto. E aí, de repente, vem a perseguição. De repente, dentro da própria comunidade, há aqueles que perseguem. Jesus nos dá o exemplo de como fazer. Jesus, que é tirado da sinagoga, levado para o alto da montanha para ser precipitado, para ser eliminado, diz o Evangelho aqui que Jesus, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Jesus não parou sua missão diante daquela adversidade. Jesus não parou sua missão, Jesus não se desmotivou na sua missão diante daqueles que o rejeitaram. Jesus encontrou rejeição logo de cara no início da sua missão. Queriam eliminar Jesus, queriam rejeitar Jesus completamente, e ele não para diante da rejeição. Ele é rejeitado, ele não é compreendido nas suas palavras, eles vão querer eliminar Jesus, mas ele não para a sua missão. Ele passa pelo meio deles e prossegue o seu caminho. Você também, meu irmão, minha irmã, não pare na sua missão. Prossiga o seu caminho. Muitas vezes você vai ser criticado, talvez as mesmas pessoas que vão te aplaudir, um dia vão estar te criticando, te julgando, te condenando. Continue seu caminho. Passe pelo meio de tudo isso, prossiga o seu caminho. Não desanime, não desista diante das adversidades da vida. Aprendamos com Jesus, que não desistiu diante das adversidades e continuou o seu caminho, continuou sua missão. Prossiga, vá em frente, não desista, continue seu caminho. Não pare diante das perseguições, mas persevere. A perseverança é o segredo dos fortes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Tem um grupo de WhatsApp que você pode entrar. Está na descrição desse vídeo, tem o link do grupo que você pode entrar para receber os conteúdos deste canal. E você pode também apoiar este canal se tornando um membro. Nós vamos ter todos os meses formação bíblica. A próxima formação está marcada para agora, dia 31 de março, às 20 horas, horário de Manaus. Nós vamos partilhar sobre a palavra de Deus e aprender bastante. Que Deus abençoe a sua vida.